Alô, galera do processo penal, turma do nono período, saudações a todos. Vamos dar continuidade aos estudos de maneira remota. Vocês devem estar lembrados que na última aula nós tratamos da decisão de pronúncia. Então, recordando as questões que foram tratadas ao final da aula, vocês devem se lembrar que ao término da primeira fase do procedimento do júri, o juiz tem 4 caminhos a serem seguidos: pronunciar, isto é, mandar o acusado para o júri; impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar a infração para outra qualquer que não seja da competência do júri. E, seguindo a sequência da lei, nós vamos para o artigo 414, que trata da decisão de impronúncia. Aqui está o 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. O que é isso, então, pessoal? Nós já tratamos da pronúncia, né? Quando o juiz vê prova de materialidade, indícios suficientes de autoria e remete o acusado para o julgamento pelo júri. Quando nós estamos diante da impronúncia, significa que o juiz não se convenceu da materialidade, isto é, não há prova de materialidade, ou não há indícios suficientes de autoria, ou seja, na primeira hipótese não há prova de materialidade. Na segunda, existe materialidade, mas não há indícios suficientes de que o réu esteja envolvido com essa infração penal. Não há indícios suficientes de autoria ou de participação do réu, então o caso é impronunciar. Qual a natureza jurídica da decisão que impronuncia? A doutrina diz que se trata de uma decisão interlocutória com conteúdo terminativo, ou seja, ela encerra a primeira fase do processo e deixa de inaugurar a segunda fase sem analisar o mérito da causa. Veja bem, a impronúncia não julga improcedente a pretensão punitiva. Ela julga improcedente a peça acusatória, ela julga improcedente a acusação. A pretensão punitiva permanece de pé, tanto é que o parágrafo único do artigo 414 deixa claro que, enquanto não estiver extinta a punibilidade, se surgir prova nova, poderá haver uma nova denúncia ou queixa. Olha aqui o que diz o artigo 414, parágrafo único. Enquanto não ocorrer extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Portanto, pessoal, a decisão que impronuncia faz coisa julgada meramente formal. O que significa isso? Se houver uma prova nova, poderá haver nova denúncia. Vamos para um exemplo bem interessante. Imagine que alguém esteja sendo acusado de um crime de homicídio. E por mais que a instrução se esforce, não conseguiram, em momento algum, ligar o sujeito ao crime, né? O crime existiu, mas não conseguiram atribuir ao sujeito nenhum indício de autoria ou de participação nesse delito. O juiz impronuncia, portanto, o réu, certo? Passados alguns anos, mas ainda não está extinta a punibilidade, não houve a prescrição, surge uma prova nova, por exemplo, um circuito interno de TV, que até então era desconhecido, e que demonstra com clareza que foi o sujeito o autor daquele delito. Se não estiver extinta a punibilidade, o Ministério Público pode oferecer uma nova denúncia baseado nessa prova nova. E é daí que surge a chamada cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto as coisas estiverem assim, prevalece a decisão. A decisão que impronuncia, portanto, ela faz coisa julgada meramente formal. Havendo prova nova, o sujeito pode ser denunciado novamente, enquanto não estiver extinta a punibilidade. No exemplo que nós demos, apareceu um pendrive, um DVD, com as imagens do circuito interno que mostraram o sujeito praticando o delito. Então surgiu prova nova. Não estando prescrito ou não havendo qualquer outra causa extintiva de punibilidade, poderá haver nova denúncia. Qual é o recurso cabível contra a decisão que impronuncia? É o recurso de apelação. Decisão que impronunciou, portanto, recurso de apelação. Estamos entendidos sobre a decisão que impronuncia o réu?
Se tiverem dúvidas, podem perguntar depois no chat, ok? A próxima decisão da qual nós vamos tratar é a absolvição sumária, artigo 415 do Código de Processo Penal. Vejam bem, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando: inciso 1, provada a inexistência do fato. Inciso 2, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Inciso 3, o fato não constituir infração penal. Inciso 4, demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Então, vamos lá. Uma por uma dessas hipóteses de absolvição sumária. Aqui está o artigo 415. O juiz fundamentadamente, vocês já viram que é uma decisão que requer uma fundamentação sólida, e requer prova inequívoca dessas circunstâncias, tá certo, pessoal? Havendo dúvida razoável, não estando cabalmente demonstradas as hipóteses do artigo 415, o caminho é pronunciar e mandar o sujeito para o júri, porque senão o juiz estaria usurpando essa competência constitucional do júri, tá certo? Primeira hipótese, provada a inexistência do fato, ou seja, ficou demonstrado que o fato, ou seja, o crime doloso contra a vida imputado na denúncia não existiu. Exemplo, o João foi acusado de ter matado o José, respondeu por um processo criminal e, durante a instrução, surge prova de que José, na verdade, estava vivo. Então, não existiu o fato criminoso narrado na denúncia, o caminho é absolver sumariamente. Tudo bem? Provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Aqui nós temos um exemplo diferente. Aqui o fato criminoso existiu. Porém, ficou provado que o sujeito denunciado não é autor ou partícipe do fato. Exemplo. João, o mesmo João do exemplo anterior, foi acusado de ter matado José. Aqui existe a prova do fato. José apareceu morto, realmente. Houve um exame cadavérico atestando a morte violenta. No entanto, essa morte teria acontecido no dia 10 de junho, por exemplo, né? E João trouxe prova cabal para o processo que entre 1º e 20 de junho estava lá nos Estados Unidos. Então, não haveria a menor possibilidade de João ter matado José se estava a milhares de quilômetros de distância do local onde aconteceu o delito. Outra causa, portanto, de absolvição sumária, ok? A terceira causa de absolvição sumária é a atipicidade do fato. Não constituir o fato infração penal. Nós temos hipóteses de atipicidade para qualquer tipo de crime, não é verdade? Quando a conduta não se reveste da adequação típica, ou seja, o tipo penal está narrado na legislação, mas a conduta não se amolda àquele tipo penal. Vamos voltar para o mesmo João. Imagine que João tenha sido acusado de matar José, de matar alguém, melhor dizendo. João foi acusado de matar alguém porque a polícia encontrou no quintal da casa dele alguns restos mortais e se convenceu de que se tratava de restos humanos. No entanto, uma nova perícia foi realizada e ficou constatado cabalmente que, na verdade, não eram restos humanos, e sim restos de um primata, de um macaco, por exemplo, que tem características parecidas, mas não é humano. Portanto, João não matou alguém, e o tipo penal do artigo 121 é claro, é necessário que se mate alguém para que se responda por homicídio. Por fim, a última das causas de absolvição sumária, isenção de pena ou de exclusão do crime. Pessoal, vejam bem, aqui nós precisamos de uma atenção redobrada. Quando a absolvição tem por base causas de isenção de pena, ela também, quando a absolvição tem por base causas de isenção de pena, algumas circunstâncias podem acontecer. Quais são as causas de isenção de pena que nós temos no nosso Código Penal? Quais são elas? Nós temos, por exemplo, a embriaguez fortuita completa,
nós temos, por exemplo, a inimputabilidade por doença mental, nós podemos ter a coação moral irresistível. Todas essas causas isentam o sujeito de pena, tá certo? Então, nós devemos analisar qual foi a causa de isenção de pena, porque elas também geram absolvição sumária do agente. No entanto, se o sujeito, se a única tese defensiva invocada pelo réu for a inimputabilidade por doença mental, o juiz deve absolver sumariamente, deve absolver sumariamente. Acontece que se o sujeito invocar como tese defensiva a doença mental e mais alguma outra tese defensiva, o juiz não pode absolvê-lo sumariamente. Por quê? Porque a absolvição sumária baseada na inimputabilidade gera aplicação de medida de segurança, tá certo? E aí eu chamo a atenção de vocês lá para a parte geral do Código Penal. O nosso sistema adotou, né, depois da reforma de 84, nós temos o sistema vicariante, ou seja, ou o juiz aplica pena ou o juiz aplica medida de segurança para quem tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que tire dele completamente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Então, imagine só que João matou José, o mesmo João dos exemplos anteriores teria matado José. Só que João invoca como tese defensiva somente o fato de ser um deficiente mental. A única tese defensiva que tem. Eu matei porque sou deficiente mental. Nesse caso, o juiz pode absolver sumariamente ao término da primeira fase, aplicando medida de segurança para João. Mas se João diz, olha, eu tenho 3 teses defensivas. Primeiro, matei porque sou deficiente mental. Não tinha a menor noção do caráter ilícito do fato. Segundo, matei em legítima defesa porque senão José teria me matado. Terceira, não sou o autor desse fato. Ele nega a autoria do fato. O juiz, nesse caso, diante de 3 teses defensivas, e uma delas é a inimputabilidade, o juiz não pode absolver sumariamente João e aplicar medida de segurança para ele. Por quê? Se o juiz fizer assim, estaria tirando do João a possibilidade de uma absolvição verdadeira lá no tribunal do júri. Então, se a tese defensiva alegada, a única tese alegada for a inimputabilidade, o juiz deve absolvê-lo sumariamente e impor medida de segurança. Se ele alegar outras teses defensivas, aí sim o juiz deve pronunciá-lo e permitir que ele vá ao julgamento pelo júri. Um exemplo de causa que afasta a culpabilidade. Coação moral irresistível. João matou José. Só que, por que João matou José? Porque o Alfredo mantinha a família de João sob a mira de um revólver e prometeu matar a todos se João não fosse até a casa de José e matasse José. Ou seja, João não teve alternativa diante dessa coação moral irresistível a não ser matar José, conforme Alfredo estava mandando, sob franca ameaça de matar a sua família. Um outro exemplo de excludente de culpabilidade, a embriaguez fortuita completa. Vamos pegar o mesmo coitado do João. O João passou no vestibular de medicina. Quem é o João? Um rapaz que viveu na zona rural, nunca se envolveu com bebida alcoólica, com confusões, só se dedicou aos estudos. Passou no vestibular e foi submetido a um trote estudantil. Fizeram, coitado do João, tomar 1 litro de cachaça. O João, absolutamente embriagado, totalmente embriagado, de maneira fortuita, porque não bebeu porque quis, foi obrigado a beber, entrou no seu carro, atropelou um monte de pessoas no ponto de ônibus e está respondendo por homicídio doloso. E, na verdade, ficou provado que João foi obrigado a ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica e cometeu o crime no momento de embriaguez total e fortuita. O juiz deve absolvê-lo sumariamente nessa fase do 415. Aí sim, absolvê-lo, não aplicando medida de segurança, é claro. A medida de segurança se reserva aos casos em que o sujeito apresenta doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Essa é a explicação do parágrafo único do artigo 415. Parágrafo único do artigo 415. Vamos lá. Olha aqui.
não se aplica o disposto no inciso 4º ao caso de inimputabilidade prevista no artigo 26, ou seja, aquela inimputabilidade por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, salvo quando esta for a única tese defensiva. Juiz, minha única tese defensiva é essa: eu tenho problema mental, cometi o delito porque tenho problema mental. Aí sim, o juiz absolve sumariamente aplicando medida de segurança. Segunda hipótese, juiz, cometi o crime porque tenho doença mental, mas também agi em legítima defesa. Se eu não tivesse agido dessa forma, teriam me matado. Aí o juiz não pode absolver sumariamente, devendo permitir que o réu vá ao júri e exponha ao conselho de sentença as suas teses defensivas. Estamos entendidos? Ok. Recurso contra a decisão que absolve sumariamente e decisão que impronuncia, que são as duas que vimos nessa aula até agora. Recurso de apelação. Impronúncia e absolvição sumária, recurso de apelação. Tá certo? E a última das decisões possíveis nessa fase, ao término da primeira fase do júri, é a desclassificação. Desclassificação, artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, ou seja, crime diverso dos dolosos contra a vida, e não for competente para julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o réu preso. Então, vamos lá para a legislação. 419, olha aí, quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso, ou seja, crime diverso dos dolosos contra a vida. Pode observar o seu artigo 74 aí do seu código, que trata dos crimes dolosos contra a vida. O juiz se convenceu que o crime não é doloso contra a vida. Só que esse juiz não é o competente para julgar. Existem comarcas que são varas, melhor dizendo, existem comarcas onde há varas especializadas só em crime de júri. Então, se eu estou numa comarca dessa, por exemplo, em Belo Horizonte, São Paulo, Contagem, comarcas de grande porte onde há vara especializada no tribunal do júri, se o juiz não se convencer de que o crime é doloso contra a vida, ele não vai apreciar o mérito, ele vai remeter o processo para o juiz que seja competente. Ou seja, ele vai mandar o processo para o setor de distribuição. Lá no setor de distribuição, eles vão distribuir por sorteio e esse processo vai cair numa das varas criminais e o juiz que receber o processo nessa vara criminal é que vai julgar o mérito. Agora, na grande maioria das comarcas, não há vara especializada do júri. Araxá é um exemplo, Ibiá, comarcas pequenas, não há vara especializada do júri. Então, o que acontece? O juiz ele mesmo já é competente para tratar de crimes que são do júri e crimes que não são do júri. Ao final da primeira fase, portanto, se o juiz se convencer que o crime não é doloso contra a vida, ele mesmo vai julgar o mérito, tá? Então, nas comarcas menores, onde o mesmo juiz é competente para tratar dos dois assuntos, o juiz, ele mesmo, se entender que o crime não é doloso contra a vida, ao invés de pronunciar mandando o réu para o júri, o próprio juiz profere a sentença de mérito, absolvendo ou condenando o acusado pelo novo crime. Exemplo, o mesmo coitado do João. O João foi acusado de homicídio porque, depois de uma discussão à toa na rua, deu um empurrão no amigo dele, José. José caiu, bateu com a cabeça e morreu. E o promotor o denunciou por crime de homicídio consumado. O que vai acontecer? Se durante a instrução ficar provado que João não tinha dolo de matar de jeito nenhum, o juiz vai desclassificar essa infração. E duas coisas podem acontecer. Primeira hipótese, se o processo ocorre numa vara especializada do júri, o juiz não pode julgar o mérito, não é para ele. Ele vai remeter o processo para distribuição, esse processo vai cair numa das varas criminais e lá o juiz que receber vai apreciar o mérito para absolver ou condenar João por lesão corporal seguida de morte. Segunda hipótese, se o próprio juiz for competente, ele, ao desclassificar, já profere sentença de mérito, ok? Recurso cabível contra a decisão que desclassifica, recurso em sentido estrito, 581 do Código de Processo Penal. Ficamos entendidos? Nessa aula tratamos de 3 decisões:
impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Muito obrigado.